Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live. E essa é a segunda parte da live da semana passada, que foi sensacional. Tivemos um ótimo feedback, ótimas críticas positivas e ótimos pronunciamentos. Houve uma série de perguntas que não deu tempo. Nós não tivemos tempo na última live, que ela durou mais de 2 horas e meia. E, dado o estrondoso sucesso da primeira, decidimos fazer essa segunda, para que possamos, nessa agora, partirmos para um debate maior e respondermos as perguntas, né? Nós continuamos com a mesma formação, evidentemente, com a doutora Suzy Gomes Hoffmann, com a doutora Luciana Zanin, com a doutora Semiramis Oliveira e com o doutor Pedro Anan Júnior, conosco já em algumas outras lives e comigo aqui de debatedor nessa live. Boa noite a todos e a todas. Sejam mais uma vez muito bem-vindas para este debate que eu tenho certeza que será sensacional. Bom, vamos já começar então, Pedro, com as perguntas? Vamos lá, boa noite a todos. Queria agradecer a participação novamente da doutora Suzy, doutora Luciana e a doutora Semiramis, né? A live foi um sucesso, né? Primeiro porque são as presenças femininas que fazem sucesso, né, João? Tem uma repercussão muito grande aí, né? As advogadas dão maior força aí na divulgação, isso é muito legal. Então, vamos começar com a primeira pergunta que ficou, que é da nossa ouvinte, Esther Sayuri, né? Ela pergunta: se o contribuinte não alega inconstitucionalidade, impugnação, recurso e sobrevém o julgamento no judiciário de recurso especial, com repercussão geral ou a ação direta de inconstitucionalidade, pode o julgador aplicar o entendimento ao caso? Né? E aí eu queria direcionar essa pergunta para a doutora Semiramis, porque tem a ver com o que ela acabou explicando na apresentação dela. Então, queria ouvir a doutora Semiramis. Bom, primeiro, boa noite a todos, aos meus colegas de live, boa noite a todos que nos assistem. Agradeço novamente a oportunidade de conversar com vocês sobre o tema que nos é tão caro e que nos toca todos os dias na nossa profissão, o processo federal. Então, agradeço muito a oportunidade. Então, a pergunta dela engloba vários tópicos que nós abordamos da última vez: a preclusão dos argumentos, a impossibilidade de debate de constitucionalidade no recurso, porque ao órgão administrativo é vedado o afastamento de legislação e de dispositivo constitucional. Então, ela juntou vários aspectos que nós tratamos. Pergunta interessante, não tem a ver exatamente com matéria de ordem pública, que foi um tema que, em seguida, eu tratei e ela considerou como parte respondida, né, mas não tem a ver com isso. Na verdade, o contribuinte, ele aduz as suas razões de defesa sobre pena de preclusão, isso relativizado, claro, de acordo com o órgão julgador em segunda instância, dependendo de quem analise, mas também, em regra geral, esse contribuinte precisa ofertar todos os argumentos em sua impugnação sobre pena de preclusão, salvo análise subjetiva da turma, e também é uma regra básica do processo federal de que não há alegação possível de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Esses dois argumentos o julgador não conhece. Então, ao longo dos processos administrativos, costumam levar muitos anos, inclusive, sobrevém decisão do STF, como sobreveio várias vezes, a inconstitucionalidade do ICMS na base do PIS e COFINS, acreditamento de PI da Zona Franca de Manaus, inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei 8.212, então vários casos pegam os processos no meio do caminho. E claro que, obviamente, o contribuinte não pode fazer argumentação de inconstitucionalidade, mas pelo artigo 62 do Regimento Interno do CARF, nós somos obrigados a aplicar os precedentes vinculantes, e essa aplicação é de ofício, tanto é que no rol do artigo 40 do regimento, é o rol de casos que levam o conselheiro a perder mandato. E um dos casos está elencado lá justamente o conselheiro deixar de aplicar precedente vinculante, que são os dos 62, que foram aqueles que nós comentamos da última vez. Repercussão geral, repetitivo, súmulas vinculantes, súmula do próprio órgão, atos homologados pelo ministro da Economia, né? Então, todos esses casos nós temos que conhecer de ofício por força regimental.
Então, respondendo à pergunta dela objetivamente, sim, havendo uma decisão de inconstitucionalidade, será aplicada de ofício pelo julgador por obrigação do regimento interno. Bacana, Semíramis. Alguém quer complementar alguma coisa ou podemos passar para a próxima? Então vamos passar para a próxima. Aí nós temos uma segunda pergunta, que é do Sandro Risato, e até é uma pergunta que ele está um pouco até pessimista, né, pela pergunta dele. A minha pergunta é, se os debatedores têm conhecimento de processo ou auto de infração de fato anulado, ou que a defesa tenha resultado positivo em primeiro grau, ou seja, a DRJ cancelou o auto de infração ou lançamento, visto que a decisão é do próprio fiscal, então ele está bem descrente aí com o julgamento em primeira instância. Então eu queria ouvir a opinião da Luciana aí, se ela tem visto muito recurso de ofício, né, de matérias, de anulação de decisão de auto de infração pela DRJ. Sim, a gente tem conhecimento da existência dessas decisões da DRJ, né, no sentido de anular autuações que tenham algum vício. Essas anulações podem se dar tanto por vício material quanto por vício formal. E uma vez reconhecido o vício, anulada a decisão, né, e exonerado o crédito tributário em razão dessa situação, o recurso apresentado é o recurso de ofício, que ele é mencionado na própria decisão, e ele sobe para julgamento em segunda instância, né, no caso das turmas ordinárias e das turmas especiais. Não, as turmas especiais não vai pegar por conta do valor da alçada, me corrigindo aqui. Então, nós temos um valor, né, para esse recurso de ofício, e caso o crédito exonerado ele seja superior a 2 milhões em segunda instância, né, no caso das turmas ordinárias, ele sobe de ofício para que essa decisão seja revista. E uma vez sendo revista em segunda instância, ela pode ser mantida. Nós também temos conhecimento de casos onde essa anulação da autuação é mantida, como também é possível de revisão dada a existência do recurso de ofício. Entendi. Perfeito, Luciana. Alguém quer complementar alguma coisa? Eu gostaria. Pois não, Semira. O recurso de ofício, ele nos devolve toda a matéria. Então, supondo que todo o auto tenha sido cancelado, o CARF pode dar provimento a esse recurso de ofício, restabelecendo o auto. Então, isso é algo que eu queria deixar claro. O fato da DRJ cancelar o auto não é algo tão inédito, nem tão em pouco número, como a pessoa que perguntou sugere, né? Nós temos muitos recursos de ofício, pelo menos de parte do auto em recurso de ofício, então não é algo incomum, porque o nível de qualidade dos julgamentos da DRJ é grande. Né, mas isso não quer dizer que o fato da DRJ ter cancelado esse auto, que o CARF vai manter esse cancelamento. Pode ser dado provimento ao recurso de ofício e restabelecido, então, o auto de infração. E o que é complicado para o contribuinte nesse aspecto é que ele, quando ganha tudo na DRJ, ele raramente faz contrarrazões no recurso de ofício. Então, quando o resultado se reverte no CARF, ele toma aquele susto, e o que cabe a ele é só os embargos de declaração e o recurso especial. Então, é importante sempre que o contribuinte tente fazer contrarrazões, porque não é garantido, a não ser que o valor de alçada esteja inferior a 2,5 milhões. Aí, realmente, o recurso de ofício, ele sequer é conhecido e realmente consolidou o cancelamento na própria DRJ. Aí, outra coisa que eu queria colocar em relação ao recurso de ofício, que eu acho muito interessante, que é uma matéria que eu gosto muito, é a questão da reformação em PEJs, né? Também vale para a Fazenda Pública. Eu ia falar exatamente essa pergunta agora. A reformação em PEJs, por exemplo, a DRJ cancela um auto de infração por vício formal. Na análise do CARF, nós não podemos, por exemplo, declinar o vício como material, porque isso seria uma reformação em PEJs. Né? Então, porque o formal permite um novo lançamento dentro do período de prescrição, de decadência, e a passo que o material, simplesmente, aquela situação está fora de alcance pelo fisco. E eu já tive um caso desse, foi muito interessante. Para mim, o vício do auto era material, porque ele envolvia a base de cálculo do auto de infração, né? Claro, e a DRJ tem entendido que o fato era simples de solução, porque todos os elementos estavam na mão do fiscal, né? Então,
ele poderia refazer essa base com muita facilidade, então, por isso, declinou o vício como formal. Mas, a minha turma, nós acabamos inclinando esse julgado para o sentido de que era material, só que nós não podemos declinar que era material, porque seria uma reformatio impedius. Enfim, é bastante interessante essas questões, e elas são mais comuns do que as pessoas podem imaginar, assim, é bem interessante. É importante, por isso que é importante a gente estar fazendo essa live, trazendo vocês, né, e a gente participou muito de julgamento e falando da prática, porque tem muita coisa que o pessoal desconhece, né? Porque tem muita gente que pensa que advogar no CARF é como advogar no judiciário, e a gente sabe que é diferente, é bem diferente. E aí vocês estão falando uma coisa muito importante, que é cuidado do processo administrativo. Não é que você ganhou na DRJ que você vai levar, né? Que pode ser que tenha uma reversão no CARF, né? E isso pode, e que você falou, né, Semira, é uma surpresa do contribuinte, que eu, inclusive, até soube de uma história que do professor doutor Zé Eduardo Soares de Mello, que ele foi fazer uma citação oral de um recurso de ofício com o cliente, achando que ia só manter, né, a decisão, e foi reformada, e ele ficou todo com a cara assim, tem jeito, né? Como é que ele explicar para o cliente que houve essa reforma, né? Então, são coisas realmente que acontecem, né? Agora, alguém quer mais complementar? Eu queria colocar só essa questão. A diferença entre vício formal e material não é tão clara nas jurisprudências do CARF, né? Eu diria que não é clara nem sequer na doutrina, né? Acho que a professora Suzy pode explicar melhor, mas não, eu acho que não é clara que simplesmente na doutrina também, mas no CARF realmente não. Eu acho que uma regra mais ou menos uniforme que a gente pode dizer é que aspectos formais do auto, falta de notificação, algo relacionado à composição do auto, mas formal, né? E isso pode ser um vício formal, mas agora a falta de motivação seria um vício material. Então, é mais comum se achar no CARF vício material como falta de motivação. Isso é o mais comum de se encontrar. Todos os outros vícios, base de cálculo, todos os outros que mexem com a constituição do ato, ou a aplicação dos dispositivos, ou a formalização do ato, aí seriam formais. Então, assim, regra geral é isso, mas tem especificidades, cada um tem a sua opinião. Então, assim, eu estou tentando traçar algo que seja mais genérico. Então, assim, o que temos de segurança é que falta de motivação é vício material. E o que é falta de motivação? Falta de provas, né? E isso tem uma repercussão. Isso tem uma repercussão prática gigantesca, né? Porque a se caracterizar por vício formal, você pode permitir a partir dali mais 5 anos, né? Para o fiscal lançar. A se caracterizar material, morre o auto. Então, eu queria ouvir a professora Suzy, que deve ter, com certeza, ter uma posição interessante sobre esse assunto, porque... Né, Pedro? Sim. Eu sempre tive essa curiosidade. Assim, eu vejo umas decisões chamando de... Claro que convenhamos, né? Para o fisco, quanto mais for vício formal, melhor, né? Claro, óbvio. Então eu vejo muitas vezes o cara dando aquela forçadinha, né? Tudo é vício formal. Peraí, cara. Né? Bom, por favor, João, professora. Pedro, Semiramis, Luciana, boa noite, um prazer estar aqui de novo. Eu acho que essa questão do vício material e do vício formal realmente ela causa muita polêmica, isso desde a época que eu era conselheira e acho que até agora, porque realmente há uma forçação de barra aí para se caracterizar como vício formal, especialmente pelas RJs, porque aí realmente vai ter a possibilidade de refazer esse auto. Então, muitas questões relacionadas a isso. E eu tenho uma posição muito próxima da Semiramis, e acho que a Luciana também pensa assim, que o vício formal são pouquíssimos os casos, né? Porque realmente é alguma coisa na formalidade. E o que a gente vai enfrentar normalmente é vício material, que é quando uma falta de motivação, uma falta de provas, e às vezes até mesmo uma capitulação errada, mas como eu até falei na live passada, se o contribuinte se defender, isso seria superado. Então, eu acho assim que é uma questão muito forte e uma questão assim que para mim eu sempre fui minoritária
Eu acho que para se dar a nulidade de um ato e entender que existe o vício, não precisa provar o prejuízo da parte. Ou seja, não precisa ter o prejuízo, que é a doutrina clássica lá, com aquela termo até em francês que todo mundo fala, e que eu me esqueci agora, mas para mim, porque não existe nulidade maior no Estado de Direito do que afronta a lei. Então, se a lei foi afrontada, para mim, a nulidade ela é uma presunção absoluta, né? Mas, assim, eu sempre fui vencida nisso e a gente sente realmente uma... Porque você vê muitas vezes ali, no julgamento, que o contribuinte errou mesmo, que ele talvez não tivesse direito no mérito. E aí, a gente sente que a fiscalização e os representantes da Fazenda se sentem como que numa obrigação de salvar o lançamento. E aí salva o lançamento alegando que é vício formal. E eu queria... Desculpa, Pedro. Eu queria voltar no tema do recurso de ofício. Então deixa eu comentar, Suzy. E é engraçado, né, Suzy, quando a gente chega, né, no CARF, assim, e aí vem o pessoal que é considerado fazendário, que vem da DRJ, né, que está acostumado com, né, julgamentos da DRJ, eles vêm com essa posição, né, de visto tudo vício formal, com o tempo ele vai a gente vai evoluindo e vai vendo que realmente tem que diferenciar o vício formal do vício material, né, então isso realmente é... Isso teve uma repercussão muito grande na segunda sessão, na questão das contribuições previdenciárias. Eu me lembro que tinha muitos temas sobre isso, porque muitas vezes eram lavrados autos ou feitas aquelas NFLDs contra o tomador do serviço e não colocavam o prestador. Né? Por exemplo, eu estou fazendo uma obra e aí eu, como tomadora dos serviços, o auto de infração era lavrado, somente nas grandes empresas. E aí começou a se entender, né, a anular esses autos todos por vício formal. Mas, gente, como vício formal se errou o sujeito passivo? Né? Sim. E se vocês procurarem hoje no CARF, ainda tem processo nesse sentido. E para mim era óbvio que isso é vício material. Né? E, então, essa era uma questão muito recorrente. Aí está um exemplo claro, e se defendendo que o vício era formal e não material. Entendi. E o erro era de sujeito passivo. Fala, João. Você vai perguntar para a Suzy, João? Não, é porque eu estou com o WhatsApp, o YouTube, está tudo aberto aqui, aí eu... Calma. Desculpa. Esqueci, desculpa. Olha, então voltar no recurso de ofício. Eu me perdi. Só colocar mais um, antes da professora Suzy voltar para o recurso de ofício, só para concluir essa questão do vício formal e vício material, a coisa é tão nebulosa na prática, para se entender qual que é um, o que é o outro, que uma vez nós enfrentamos um caso muito interessante, era lavratura de auto de infração de PIS e COFINS, e o fiscal, ele relatou toda a infração da contribuinte, dizendo que ela estava regida pelo regime não cumulativo, pelo regime cumulativo de PIS e COFINS. Mas na hora de lavrar o auto, ele aplicou as alíquotas do regime não cumulativo. E aí a DRJ simplesmente trocou as alíquotas do cumulativo, trocou as alíquotas do não cumulativo para o cumulativo, e com isso gerou um recurso de ofício imenso, né? Porque a diferença de alíquota é muito grande, porque os regimes são diferentes, né? Então, veja que para a DRJ, ao fazer isso, não existiu vício nenhum, né? Porque ela simplesmente adequou o auto. E nós, quando fomos analisar isso, eu lembro que a gente discutiu muito a natureza desse vício, que não era algo que se pudesse sanar dessa forma, né? Simplesmente trocar as alíquotas e refazer o cálculo. Então, na prática, é muito, muito difícil. E não tem uma posição estanque em relação ao conceito de formal e ao conceito de material. No geral, é isso. No geral, a gente encontra como material a falta de motivação que é alegada à prova. E tem os mais radicais, assim como eu, que acham que vício material é simplesmente tudo que envolve a constituição daquele ato, tudo que envolve os elementos daquela
relação jurídica tributária. E a última coisa que eu queria colocar, prometendo, já antes que o Não, fica à vontade, Semira. A gente adora ouvir você. Fica à vontade. Outra coisa que eu queria colocar é que os vícios, para mim, são matérias, e para minha turma, eu tendo a crer que eles também pensam dessa forma, porque às vezes que eu propus, eles me acompanharam. Vícios, quaisquer sejam, formal, material, o jogador pode reconhecer de ofício. Né? Tá bom. Então, sim. eu coloco ordem pública, né? Ordem pública. É matéria de ordem pública, né? Mas, Suzy, antes de você falar de recurso de ofício, eu queria ouvir a Luciana, né? Porque a Luciana está muito quietinha, né? É muito tímida, Luciana. Como é que vocês na primeira sessão têm visto essa questão de vício material, vício formal? Então, primeiro ponto que eu queria, né, observar em relação à fala da Semira é que, por exemplo, na primeira sessão, ao menos onde eu atuo, os vícios formais, eles são de rara ocorrência, até porque os vícios formais, né, se a gente levar para esse viés, em se tratando da estrutura do próprio lançamento, como a gente vê hoje, que os lançamentos se dão de forma eletrônica, tem todo um checklist ali para a autoridade lançadora, né, cumprir na hora dela efetuar o lançamento. Aquilo passa por toda uma conferência. Então, assim, são raros os vícios formais em relação a essa parte da estrutura do próprio lançamento. Né? Os vícios mais recorrentes são justamente esses de cunho material, né, que levam justamente a essa verificação da carência da motivação no lançamento, né, que vai dizer respeito justamente à adequação ali do fundamento usado em relação àquilo que está descrito como motivação daquele lançamento. Então, assim, realmente, os vícios de mais ocorrência são os vícios materiais, acredito que até por conta dessa questão operacional do próprio lançamento mesmo, né, onde já tem toda uma inteligência ali que é justamente para prevenir a ocorrência desses vícios formais. Então, os vícios que a gente verifica são aqueles que realmente não tem como salvar, né, que são os materiais e que não se trata de uma mera reconstituição do lançamento, até porque a motivação daquele lançamento é onde mora, né, a prejudicialidade do vício, o qual sofreu o contribuinte. Então, assim, quando a gente verifica, principalmente levando para esse lado, né, de verificação de decadência e prescrição, é que, assim, não se trata de um mero relançamento, né, de uma mera refeitura do ato, até porque isso não se mostra possível, a não ser que ele seja inteiro refeito em razão do seu próprio conteúdo. Então, por isso que a maioria dos vícios verificados acabam sendo os de cunho material, né, e sempre com esse viés de verificar essa possibilidade de não ter como mesmo salvar o lançamento. Por isso, material, e por isso, impactando, né, para fins de prescrição e decadência. Perfeito. Agora, Suzy, falar do recurso de ofício. O que eu queria colocar da questão do recurso de ofício, que a Semira me colocou, primeiro, que assim, sempre fui voto vencido, mas eu acho que pode haver reformácio impégios. Por quê? Porque eu não vejo que exista essa figura da reformácio impégios contra a Fazenda. Porque, de novo, o que se busca é a legalidade. Ou seja, é uma revisão vamos dizer que, em última hipótese, a natureza do julgamento, ela vai revisar o ato administrativo. E eu acho que essa questão ela fica bem interessante se houver contra-razões do contribuinte. Porque se ele, vamos dizer, que ele tenha feito na impugnação dele uma preliminar alegando que havia vício material. A DRJ dá provimento à impugnação, mas reconhecendo o vício formal. Ele, ao recurso de ofício, e o contribuinte faz as contra-razões falando, não, mas o correto seria vício material, até porque não existe uma figura aí de recurso adesivo. Eu entendo que, neste caso, como devolve tudo para o CARF, teria a competência para falar, nega o provimento ao recurso de ofício, mas adentrando dentro aí das contrarrazões, né, já que isso foi alegado, que, na verdade, o vício era material. Isso, a gente tinha um entendimento próximo na Câmara Superior, que quando era alegado em contrarrazões, você poderia conhecer aquela matéria. Isso é tão controvertido que
antes da pandemia e de tudo, quando houve a proposta de alteração do regimento, agora do CARF, foi colocada a possibilidade do recurso adesivo, mas aí só para a Câmara Superior. E quando nós tivemos a reunião das entidades, várias entidades representativas da sociedade com o CARF, a presidência e vários conselheiros do CARF, nós colocamos, olha, não há necessidade disso, se está se criando um novo recurso com admissibilidade e tudo mais, enquanto se poderia fazer isso em termos de contrarrazões, né? Se aceitando isso nas contrarrazões. E aí isso eu acho que valeria para o recurso de ofício. Então, eu estou colocando duas questões aqui para, né? Primeiro, eu acho que a gente não pode falar em reformácio em pejos, porque o que se busca é sempre a legalidade. E segundo, ainda que ultrapasse, tudo bem, tem o reformácio em pejos, mas houve contrarrazões por parte do contribuinte, e ele alega, ele pede para que seja reconhecido como vício material, eu acho que é possível. Só para colocar aqui uma outra posição. Não, mas é bom, estamos aqui para debater, Essa matéria é bastante controversa, né, Suzy Semiramis. Bom, vamos dar então continuidade aqui. Vou falar aqui da próxima pergunta do Andrew, né, nosso grande amigo Andrew, que já participou das lives também, né, João? Já, Leandro já participou de duas, vai participar da próxima de CMS. Isso. Tá conosco aí também, Pedro. Então parceiro nosso. Então vamos falar aqui de concomitância, e eu queria direcionar essa pergunta para a professora Suzy, né? E ele pergunta, vocês já vivenciaram algum caso prático em que foi aplicada a concomitância? Então, queria ver a professora Suzy. Olha, tanto que esse tema ele é recorrente no CARF, que a súmula 1 do CARF fala de concomitância, né? Que a renúncia, quando toda vez que o contribuinte vai para a via judicial, há renúncia às vias administrativas. A súmula parece simples, mas assim, a controvérsia é gigante, porque isso sempre dá discussão. Porque o contribuinte vai... Primeiro assim, que o fundamento dessa súmula é o princípio da universalidade da jurisdição e da supremacia do judiciário. Então, a decisão judicial sempre vai se sobrepor à decisão administrativa. Então, entendendo, se o contribuinte, ele fez os dois, na verdade, quando ele foi para o judiciário, ele abriu mão da esfera administrativa. Da esfera administrativa. Quando começam os problemas? Primeiro, eu lembro até que vocês vão se lembrar da conselheira Albertina, né? Lembro. Que ela coloca no voto, ela fala assim, ela coloca no voto, eu acho assim muito interessante, ela coloca assim, tá bom, o contribuinte entrou com mandado de segurança, aí foi lavrado, né, para ter a suspensa de exigibilidade, aí foi lavrado, por exemplo, um auto de infração para, por exemplo, evitar decadência. Aí, esse mandado de segurança, ele é extinto sem resolução do mérito. Vamos dizer porque, uma coisa bem assim, porque foi interposto depois do prazo decadencial de 120 dias. O contribuinte vai ficar sem resposta dos dois órgãos, né? Então, essa é uma primeira questão bastante controvertida. Uma segunda questão, existe muito quando o contribuinte ele vai para o judiciário para alegar, para discutir a constitucionalidade de uma lei, a legalidade de uma IN e tal. E aí, concomitante a isso, na concomitância, ele leva o auto de infração. Ele sofre um auto de infração. E aí ele quer discutir, por exemplo, a base de cálculo. Olha, a base de cálculo tomada no auto de infração está errada. Há concomitância ou não há? Há concomitância no tema, vamos dizer, da constitucionalidade. Mas o tema da base de cálculo, ele deve ser discutido administrativamente. Por exemplo, a gente tem um caso no escritório, que é um auto de infração lavrado em face de uma pessoa física. Nós entramos no judiciário para ver reconhecida a decadência, e porque tinha sido lavrado o auto de infração, mas também discutimos no auto de infração, entramos via mandado de segurança, e no auto de infração discutimos uma série de questões. A decisão no CARF foi a seguinte: aguarde-se a decisão sobre a decadência. Depois da decisão da decadência, se continua a discussão, se necessário, a discussão sobre ali se a tomada da base de cálculo estava certa ou não, que na verdade era uma discussão se aquele valor seria uma indenização ou não, né? Porque aí estaria sujeito ou não à incidência do imposto sobre a renda. Então, é um tema muito controvertido. Eu me lembro de um caso muito interessante que chegou na Câmara Superior, que teve, assim, vários pareceres de processualistas mostrando a diferença da causa de pedir
do processo judicial e do processo administrativo, que não havia, na verdade, semelhança entre a causa de pedir, era bem isso, acho que a causa de pedir no judiciário era o reconhecimento da inconstitucionalidade, e a causa de pedir no auto de infração era alguma coisa relacionada à alíquota, era aquelas contribuições de açúcar e álcool, alguma discussão ali se que a alíquota foi aumentada no meio do... Eu não me lembro assim direito. E realmente prevaleceu o entendimento de que não havia concomitância, porque as causas de pedir eram diferentes. Então, há sim, respondendo objetivamente à questão, assim, bastante controvérsia, mas o contribuinte deve saber que toda vez que ele entra com a ação judicial, ele vai ter aí que enfrentar vários obstáculos para não deixar de ser conhecido o seu recurso administrativo em razão da súmula número 1 do CARF. Perfeito. Inclusive, né, considerando essa distinção que deve haver entre causa de pedir e pedido, só rememorando a discussão que nós tivemos anteriormente, dentro desse contexto, caso na impugnação apresentada, por exemplo, o contribuinte ele alegue a existência de vício, que muito provavelmente não foi objeto da ação judicial, teve uma ação anulatória, um mandado de segurança, esse ponto por si só já afastaria a concomitância. Né? Aí, a partir dessas análises de preliminares, em razão do próprio lançamento, ainda haveriam essas outras questões que poderiam decorrer na diferenciação do próprio mérito em que está sendo discutido na ação judicial e na defesa administrativa. Não, perfeito, Luciana. E aí, eu lembro quando eu estava na segunda sessão, como lá tem muito processo de depósito bancário, e aí sempre tem aquela questão da discussão da quebra de sigilo ou não ter quebra de sigilo e ter ação judicial. Só que no alto tem outras questões, né? Então tinha questão de acaso do patrimônio descoberto, glosa de despesa, uma série de coisas, e aí ficava sempre essa discussão, se dava concomitância ou não dava concomitância, ou sobrestava o processo ou não sobrestava o processo. Então, realmente, não é fácil essa matéria, até hoje realmente tem muita discussão, né? E aqui a gente vai para a próxima pergunta, então essa pergunta aqui vai para a professora Suzy, hein? Pode, vamos lá, Semira. Por favor. Eu acho que o contribuinte tem que ajudar muito, desde a fiscalização, a entender qual que é o limite da ação judicial que ele propôs, porque a ação judicial, por vezes, é tão complexa que nem a fiscalização consegue entender os limites corretamente, né? Porque isso vai levar, claro, a 2 pontos. Ele ter parcialmente não conhecido o seu recurso, se a impugnação e o recurso prosperarem, andarem, né? Por outro lado, é importante ele esclarecer para a fiscalização a real delimitação do pedido judicial, por causa do artigo 63 da 9.430, né? Que o auto é lavrado sem multa quando é para prevenção de decadência. Então, isso é muito importante. E quando o processo vem a julgamento sem estar definido corretamente os limites desse mandado de segurança, muitas vezes a matéria de defesa nem é o direito em si, mas é o cancelamento da multa de ofício aplicada, que o contribuinte defende que o que ele está discutindo estava na esfera judicial e tinha medidas liminares ou tinha medidas suspensivas desse crédito, né? Então, é outro problema muito importante. E a delimitação errada da ação leva também à anulação, por exemplo, numa decisão da RJ, né? Então, às vezes, a RJ dá uma decisão abarcando na concomitância algo que é menor, e aí volta para a DRJ fazer um novo julgamento, porque isso é um cerceamento de defesa, né, além de uma supressão de instância. Então, também tem esse viés. E um outro problema que eu não tenho resposta é em relação às ações coletivas, né, que quando o contribuinte intenta a sua própria ação é um pouco mais fácil, né. Agora, e quando o sindicato dele intentou, e quando é uma ação coletiva de outra natureza, enfim, eu não tenho resposta pronta para isso gera uma grande confusão, e enfim, esse é caso a caso, como tudo, né, como tudo. E aí, só encerrando, pois não. Não, pode falar. Não, eu queria só encerrar agradecendo aqui 2 pessoas que estão acompanhando com a gente ao vivo, 2 conselheiros muito queridos, amigos meus, o conselheiro Márcio Costa, o conselheiro Ari Vendramini, estão nos acompanhando. Obrigada, são grandes conselheiros, são 2 fontes de inspiração para mim. Bacana. Inclusive, o Márcio mandou uma pergunta aqui, que eu só estou aguardando a gente terminar as da semana passada para
para passar aqui a pergunta ao vivo aqui para a gente debater. E essa questão das ações coletivas, eu queria ouvir a opinião da Suzy, né? Que a Suzy, né, passou por aquelas ações populares, né, Suzy? Aqueles vendavais lá que a gente passou lá, aquele procurador maluco, né? Querendo anular várias decisões do CARF, né? foi assim uma loucura. Mas essa questão do mandado de segurança, das ações coletivas, a gente teve que enfrentar. Eu estava até aqui tentando puxar na memória, se foi na segunda ou na terceira sessão, porque realmente houve mandado de segurança coletiva, não sei se foi para classificação fiscal, realmente não me lembro o quê. Mas tem que ter se eu não me engano, na lei do mandado de segurança coletiva, posso estar falando bobagem, porque eu estou lembrando, cada contribuinte individual ele tem que querer entrar, né? Ele tem que se manifestar depois na liquidação da sentença, algo assim, a gente resolvia por ali, não sei se faria sentido isso ainda hoje, mas eu me lembro que a gente colocava o seguinte, olha, este contribuinte, ele não se manifestou, ou não tem provas do mandado de segurança coletivo, de que ele fazia preferência pela decisão judicial. Então, era por aí que a gente saía. Perfeito, ótimo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos passar até para a próxima. Esse é um tema realmente, que isso eu vou deixar para a doutora Suzy, que é a questão da aplicação do voto de Minerva, né, do CARF, com a nova lei que veio agora, acho que é 13.088, né? Como é que ficaria, né, no CARF? Qual a sua posição em relação a isso, Suzy? Bom, aqui eu vou ter que falar sozinha, porque a Luciana e a Semiramis não vão querer se manifestar, porque elas não entraram ainda em nenhuma sessão desde que veio a lei. Está dando muita polêmica. Também, né? É que nós decidimos por não nos manifestarmos sobre o mérito, se é constitucional ou não o voto de qualidade, em respeito a nós próprios e em respeito aos conselheiros fazendários, que nós, além de respeitarmos, são nossos colegas de trabalho, e é um tema que gera muita especulação, muitas coisas negativas. Eu acho que o debate técnico pela comunidade jurídica ele é muito válido, mas nós, enquanto conselheiros, nós votamos, os conselheiros contribuintes, nós votamos na associação e decidimos por não nos manifestarmos tecnicamente, tal como decidimos por não nos manifestarmos como amicus curiae nas ADINs que questionam a extinção do voto de qualidade. Né? E o CARF, enquanto órgão, foi questionado a esse respeito, e a resposta do CARF foi que o CARF não iria também se manifestar sobre o mérito da questão, e nós não afastamos lei, nós cumprimos a lei. Tem voto de qualidade, votamos com voto de qualidade. Sem voto de qualidade, votamos sem voto de qualidade. Então, é só nesse aspecto. Então, o fato da gente começar a ter sessões sem voto de qualidade vai mostrar como é que essa dinâmica vai acontecer. Mas, enfim, a situação de debater ou não é algo que para a gente não faz sentido. E também estamos respeitando a posição da maioria. Só aqui para fazer um parênteses, a Daniela Floriano e o Ari Vendramini escreveram aqui, depois que você fez a menção a eles, Semiramis, eu acho que vale a pena ler aqui. A Daniela falou que você é uma grande conselheira também, e muitos de nós contribuintes admiramos seus votos e sua postura no CARF. O Ari Vendramini escreveu: agradeço a menção, todos vocês merecem nossa atenção. Parabéns pelo alto nível dos debates. Abraço, doutora Semiramis. Só para ficar o registro aqui. Tá? Doutora Daniela é uma grande advogada aqui em São Paulo, grande advogada na área administrativa, já tive o privilégio de ouvi-la em várias citações orais na minha turma, advogada muito competente e de áreas raras, né? É difícil ter um advogado especialista em matéria aduaneira, e a doutora Daniela além de advogada, aqui integrante também da Comissão de Direito Aduaneiro. Então, doutora Daniela, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bacana. Então, continuando, professora Suzy. Doutora Suzy. Bom, eu queria começar falando pegando o gancho aqui do que a Semiramis falou. A gente fez, já tem várias lives sobre voto de qualidade, eu já participei de algumas, e eu vejo que às vezes, mesmo nos chats e tudo mais, o pessoal detona, né, o CARF, detona quem é contra, quem é a favor. Eu falei, gente, né, vamos ter tranquilidade. Se não tiver serenidade, a gente não vai conseguir
seguir. E eu lembro que acho que numa das lives que eu fui a mediadora, eu até falei no final, falei assim, olha, eu acho que bem essa postura, né, que os conselheiros tomaram, que eu acho super certo, assim, olha, eu acho que os conselheiros têm que votar, sabe, discutir, seja o fazendário, seja do contribuinte, entrar na discussão não faz sentido, porque só vai trazer, às vezes até uma discussão, um debate, até mágoas, que não vão levar a nada, porque a lei está posta. A verdade é essa, a lei está posta. O que eu até, essa semana saiu um artigo meu na coluna da BDF, no Jota, em que eu coloco o voto de qualidade e a cultura da litigância, ou seja, a gente não para de litigar. Ou seja, antes era litigância, porque o voto de qualidade era o representante da fazenda. Então, depois a litigância vem, porque o voto de qualidade foi para os contribuintes. E aí eu faço até uma citação de Habermas, que, gente, talvez a única maneira de solucionar isso é o diálogo. Por que eu acho que aconteceu isso? Eu, Suzy, na minha modestíssima opinião. Porque, primeiro, o voto de qualidade, quando ele estava para os representantes da fazenda, e isso começou a tomar um volume muito grande, e depois que os números foram escancarados, ficou muito claro que os votos de qualidade, eles podem estar numa percentual pequena, mas eles indicam valores muito altos, ou seja, de processos que foram resolvidos pelo voto de qualidade, mostra o quê? Uma insatisfação do contribuinte, não concordando com essa regra. E aí, o que o contribuinte fez? Ele foi para o judiciário, o Conselho Federal da OAB entrou com ação, vários contribuintes questionaram no judiciário, tem até sentença, né, que me parece que transitou em julgado, aquele caso da Honda, muito bem. Litigância. Aí vem um projeto, a conversão da medida provisória, e se converte a medida provisória em lei com uma emenda, tem toda essa discussão se o processo legislativo foi certo, não foi certo. Gente, não vou entrar nessa questão do contrabando legislativo, porque se a gente for entrar, nós temos que lembrar que a questão da penhora administrativa também foi um contrabando. E aí, quem está defendendo hoje um lado não pode, falava que não era contrabando no outro. Então, a gente tem que tentar manter a coerência. Ou seja, aqui no Brasil, é costume ter e tanto que é jargão, né? Você entra com o projeto de lei como medida provisória, você não sabe o que vai acontecer. E aquele presidente do Supremo que entende que foi realmente um contrabando, eram temas totalmente diversos. Então, eu acho que não é por aí. Agora, o que é fato? Não houve discussão sobre o tema. As instituições, nem Fazenda, nem Receita, nem entidades foram ouvidas para construir o diálogo. No meu artigo, eu coloco isso. Não houve essa discussão. E se houvesse essa discussão, talvez se tivesse chegado ao meio termo do voto do desempate ser a favor do contribuinte no que se refere a multas, às infrações. E o desempate ser a favor da Fazenda, o 112, ser a favor da Fazenda. Pronto, né? Aí a gente não teria mais toda essa discussão que se tem hoje sobre isso, uma coisa assim absurda. O que eu vi pessoas, representantes ou que já saíram da Fazenda, colocando que o CAR foi uma escória, ou colocando que os representantes do contribuinte vão votar em bancada, ou então os representantes da Fazenda votaram em bancada o tempo inteiro. Então a gente tem que tomar cuidado com o que se fala. Eu acho que as pessoas nos debates estão se exacerbando e ofendendo os dois lados. Talvez por desconhecimento, né, Suzy? Eu acho que é muito desconhecimento também, ignorância, no sentido de não conhecer, né? Porque a pessoa acha, porque é contribuinte vai votar a favor, porque da Fazenda vai votar contra. E não é bem assim, né, gente? Mas, João, muitas pessoas que se manifestaram são pessoas conhecedoras, né? Então, eu acho assim, houve um desconforto muito grande, porque esse dispositivo legal apareceu no final do processo legislativo. Houve. Não houve debate? Não houve debate. Foi surpresa, inclusive, né? Foi surpresa. Agora, o tema do voto de qualidade, eu acho que ele está presente nos congressos, nos seminários, tal, desde as Zelotes. Pelo menos há 5 anos. Então, o tema em si não é novidade. Para ter causado toda essa surpresa. Agora, qual que é o problema que eu vejo? Eu, particularmente, acho que tem que ter uma adequação do regimento para se estabelecer como
como vai, até porque a gente tem o decreto 70.235, que tem lá o parágrafo 9º do artigo 25, né, colocando que em casos de empate, quem vai desempatar é o presidente da turma, que sempre é o fazendário, e aí a gente tem esse novo artigo que fala em casos de empate se afasta o previsto nesse dispositivo no parágrafo 9 do artigo 25, ou parágrafo 5º do artigo 29, agora eu não me lembro, para que o desempate favoreça o réu. Aí esse dispositivo fala, nos casos em que seja a exigência do crédito tributário. Então, o CARF hoje já está entendendo, quando não for exigência do crédito tributário, não aplica, como me parece que essa semana já aconteceu. Então, para casos de compensação, para casos aduaneiros, não se aplicaria. Eu acho que essa é uma questão muito complicada. Quem vai resolver isso? Aí piora a situação. Sim, aí a gente vai ter litigância de novo. A notícia que saiu, agora eu não me lembro se foi no Jota, no Conjunto, porque a gente vai lendo tudo, é que, muito provavelmente, o contribuinte vai discutir, eu não lembro agora se foi uma questão de compensação, que foi aplicado o voto de qualidade pelo presidente da turma, em desfavor do contribuinte. O que vai acontecer? Ele vai para o judiciário. Gente, a gente vai continuar nessa loucura, dessa cultura da litigância, que não traz segurança jurídica para ninguém. Então, eu acho que é importantíssimo todo mundo sentar e ceder. Porque, assim, o próprio CARF, ou seja, colocando aqui, sim, pensando a lápis a partir do que a Semiramis falou, se os próprios conselheiros decidiram que eles não vão se manifestar, como é que o próprio CARF pode decidir em que, né, cada turma, né, vai decidir em que situações o novo dispositivo legal se aplica? É só para determinação do crédito tributário. Aí eu vou chegar e fazer o argumento. Tá bom, mas quando eu tenho um pedido de compensação, o que vai para a dívida ativa é o débito, não é? E não o crédito. Então, eu não tenho uma exigência de um crédito tributário? Não tenho. Então, agora você vai falar assim, não, mas o dispositivo quer dizer no auto de infração. Gente, dispositivo mal feito, desculpa quem fez, peço perdão, não quero, mas numa crítica, assim, que não foi levado tudo em consideração, não houve diálogo. Então, não existe um suporte, você vai me perguntar assim, Suzy, qual que é o suporte legal para esse voto de desempate em favor do contribuinte? Porque lá na exposição de motivos fala do artigo 112, mas o 112 só fala de infrações. Então, Suzy, que vou ler o Código Tributário, que vou ver, para mim, a solução seria desempate em favor do contribuinte nas infrações. Sim. Agora, eu sou a legisladora? Não sou. A lei está falando para tudo. Então, agora, cabe obedecer e não tentar ficar restringindo, né, isso. Então, acho muito polêmico, agora, respondendo objetivamente, acho muito polêmico. Acho que as ações de inconstitucionalidade, elas vão causar uma insegurança jurídica muito grande, porque o ministro Marco Aurélio já colocou o rito do artigo 12 da lei, hoje eu estou meio, né, esquecida, bom, enfim, vai para o plenário decidir, ele não deu a liminar, porque quando manda para o artigo 12 não dá a liminar, nós sabemos que isso vai demorar anos para ser decidido, a gente tem muitas questões importantes em pauta no Supremo, e vamos ficar. Qual que é a melhor solução para isso? Volto de novo para o Habermas. Estamos num Estado democrático, democracia, diálogo entre as instituições para uma nova legislação. Nada como o diálogo, né, Suzy? Nada como o diálogo, né? Não sei se respondi, mas enfim. Pedro, eu acho que a Luciana quer falar. Quer falar, Luciana? Um detalhezinho, né, como a Semiramis já tenha, né, feito essa referência em que nós, conselheiros, já nos tentamos a não nos manifestar sobre as questões polêmicas do voto de qualidade, só fazendo duas observações em cima da fala da doutora Suzy, além dessa questão, né, dos créditos, que podem não ser créditos, mas sim débitos, nós temos um volume muito grande de ações de questionamentos envolvendo a exclusão do simples, onde os processos vêm com valor zerado, ou seja, não tem nem débito nem crédito. Você está tratando ali especificamente de uma exclusão do simples,
em razão de não cumprimento de determinadas regras ali para, uma delas é a obtenção de certidão, de negativa, enfim, para se manter, né, no simples em que não há crédito sendo discutido. E esse foi um outro assunto dentro desse viés levantado por ela, né, dessa discussão se necessariamente precisa estar dividido ali a existência ou não de crédito. E uma outra ponderação que eu gostaria de fazer é que, independentemente da origem dos conselheiros, a partir do momento que a gente toma posse no conselho, um dos nossos compromissos, né, é de julgar com idoneidade e independência, né, e de acordo com a legalidade. Então, assim, embora tenham-se todas essas polêmicas existentes em razão de votos de bancada, enfim, nós temos esse compromisso, né, de sempre estar ali pautados de acordo com a legalidade, né, e de forma independente da própria indicação possível. Tanto que essas questões envolvendo votos de bancada, se eu, uma vez feito um levantamento histórico ali das decisões, você pode encontrar com muita facilidade conselheiros dos contribuintes, tanto votando, né, entre aspas, ali a favor do fisco, como conselheiros do fisco também concordando com posições adotadas pelos contribuintes. Então, como dito pela doutora Suzy, né, às vezes o pessoal acaba polemizando e deixa de se atentar ao mérito ali da própria discussão, que é o que vai ser relevante no final para que se mantenha um processo, né, que efetivamente mantenha aquilo que tiver que ser mantido de acordo com a legalidade. Não, perfeito, Luciana. Eu lembro também, eu lembro quando eu assumi no antigo Conselho de Contribuintes, né? Aí minha presidente era a Marilena Cota Cardoso. E ela, na primeira sessão, ela virou para mim e falou: Pedro, você está julgando como advogado, você não é advogado, você é conselheiro. Como conselheiro, você tem que julgar. Aí caiu a ficha, falou: eu tenho que tirar o chapéu de advogado e colocar o chapéu de conselheiro. Eu não estou aqui para ser a favor de contribuinte ou a favor da fazenda, estou aqui para julgar o processo, né, de acordo com a legalidade, de acordo com a justiça, né? Então, esse foi realmente uma coisa que eu passava isso para quem chegava, né? Pois não, Simira? Eu acho que as coisas também pegando gancho na Lu, ela citou da primeira sessão o problema do Simples Nacional, porque o dispositivo fala da queda do voto de qualidade para crédito tributário, né? Então, a primeira sessão está sofrendo com compensação e Simples Nacional, e a terceira pode vir a sofrer com a questão aduaneira, né? Crédito aduaneiro, de origem aduaneira também estaria incluído no dispositivo. Então, as controvérsias são muitas, mas eu acho que o principal foi o que a Luciana colocou. Nós temos uma confiança mútua. Além disso, temos também um órgão que está nos observando e também nos observando no bom sentido, tá? Cuidando das relações éticas dentro do Conselho. Então, há um bom tempo foi acionado e instalado o Comitê de Ética do CARF. Então, qualquer desvio que possa surgir em relação a isso, que eu não acredito, porque como a Luciana falou, 4 anos depois da volta pós-Zelotes, eu acho que todos estão muito bem claros e muito bem certos do seu papel enquanto detentor daquela função pública. Mas, de toda sorte, qualquer problema que daí possa advir, nós temos um órgão específico dentro do CARF, que é o Comitê de Ética, para analisar esse tipo de situação, além da corregedoria e outros meios também mais agressivos fora do órgão. Então, isso que eu queria colocar, que é interessante as pessoas também saberem. Perfeito. O que eu gostaria de colocar, posso falar mais um pouquinho só sobre Pode. Claro, à vontade. Que muitas pessoas colocaram, não, quando chegar na Câmara Superior vai ter voto de bancada, vai isso, vai ser aquilo. Aí eu coloco o seguinte, e até, por exemplo, uma das questões colocadas, né, por todos os que se insurgiram de uma maneira muito veemente com relação a esse novo dispositivo legal, colocaram o quanto que o Brasil ou a Fazenda perderia. Bom, quem diz que ela vai ganhar, né, se isso for para o judiciário. Então, a gente tem essa questão. E quando fala do voto de bancada, eu quero pegar, por exemplo, o exemplo do ágio, né, várias questões do ágio. Quantos os processos que chegaram na Câmara Superior, a grande maioria, o recurso era da Fazenda Nacional. Por quê? Porque os contribuintes ganharam nas turmas ordinárias. E ganharam com voto de bancada? Não.
ganharam com maioria, às vezes por unanimidade, com os votos dos conselheiros da Fazenda. Então, o porquê que o voto do contribuinte na Câmara Superior seria um voto, vamos dizer, maculado, se houve um voto igual a ele, a esse que está sendo dado à Câmara Superior, por uma maioria presente nas turmas ordinárias. Então, é importante a gente olhar o todo. Eu acho que os conselheiros dos contribuintes foram muito ofendidos, né? Numas primeiras críticas a esse dispositivo, colocando que algumas pessoas falam assim, pode pôr uma receita de bolo que o contribuinte vai ganhar. Gente, foi até o que eu coloquei na live, isso é ofensivo. Tanto que muitos, e a Luciana e o Pedro também, que já foi, não vão me deixar mentir sozinha, quantos votos, quantos processos não são julgados por unanimidade, por um lado ou por outro? Acho que a grande maioria. Você tem unanimidade. É que onde aparece a controvérsia toda é quando tem um voto de qualidade ou quando tem uma maioria apertada, né? Então, não há esse voto de bancada o tempo inteiro. Houve agora, por diversas razões que a gente não deve entrar aqui, nas turmas da Câmara Superior, né? Mas, como eu volto a colocar, a gente não pode pensar só no voto de bancada da turma da Câmara Superior, quando nas turmas ordinárias aqueles processos que são votados em bancada, vamos dizer, na Câmara Superior, foram votados por maioria para um lado ou para o outro. É isso, Pedro, para a gente poder avançar, senão a gente vai ficar... Mas concordo, vocês concordar comigo, a gente vê, às vezes, colegas escrevendo artigos, dando depoimento em jornais, né, e você vê que são pessoas que não têm muito conhecimento da dinâmica, né, de como funciona, de julgamento, não foram... conselheiros, para saber como é que o julgamento, como é que é você julgar, né? Então, realmente, a pessoa que vai numa crítica dessa, realmente, é porque desconhece a causa. Bom, vamos continuar. Então, aqui, tem mais uma pergunta do Andrew, da live passada, que essa eu vou passar para a professora Semiramis, né? Que vocês acham que o artigo 14 do Código de Processo Civil se aplica ou não ao processo administrativo tributário? Bom, colando aqui no dispositivo 14, o 14 do Código de Processo fala que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Todo o processo administrativo ele é regido supletivamente pelo Código de Processo Civil. Então, além disso, nós temos vários exemplos na esfera administrativa de que isso acontece. A norma processual ela é uma norma daquele momento, né? Um exemplo claro, por exemplo, é o que a gente comentou do recurso de ofício, né? O recurso de ofício, a alçada atual é 2,5 milhões e a análise é no CARF. Então, veja que é uma norma procedimental que é aplicada independente da data em que foi interposto esse recurso de ofício. Então, é plenamente aplicável, sim, e até mesmo a questão do voto de qualidade. O voto de qualidade não é uma questão de direito, é uma questão procedimental. Então, os casos, a partir de agora, serão julgados sem voto de qualidade, em maior ou menor extensão, como estava sendo debatido, isso é um ponto, mas a norma processual tal como é no cível, a partir daquele momento, né? Respeitado, claro, a decisão já proferida, enfim, respeitado tudo isso. Então, uma revisão, acho que não cabe, mas certamente, sim, é aplicável não só ao artigo 14. Eu acho que uma coisa que os contribuintes negligenciam muito em relação ao processo administrativo é que eles podem se socorrer e produzir todas as provas previstas como meio de prova no CPC. E não é isso que nós vemos, né? O contribuinte ele fica muito preso à sua escrituração contábil, faz prova a favor dele? Faz, desde que tenha documento idôneo? Sim, claro. Caberia a fiscalização desconstituir a escrita contábil regular? Sim, mas tem muitos outros meios de prova que o contribuinte pode sacar na sua impugnação e até mesmo no recurso voluntário, que estão previstos no CPC, mas não estão previstos no decreto 7235, que ele pode sacar mão como defesa do seu direito.
depoimentos pessoais, laudos técnicos. O laudo técnico não é só para dizer o que é essencial a título de insumo, por exemplo. O laudo técnico pode desconstituir um erro de base de cálculo, né? Então, fica essa possibilidade, né? O pedido de perícia, né? Até mesmo depoimento pessoal de um terceiro vinculado à operação, por exemplo. Então, o mais importante não é a questão da aplicação do 14, não desmerecendo a pergunta. Respondendo a pergunta, sim, se aplica, mas se aplica em maior extensão o Código de Processo Civil subsidiariamente ao processo administrativo. E os contribuintes que ficarem atentos ao Código de Processo Civil podem melhorar suas defesas, inclusive. Perfeito, perfeito. Luciano, Pedro, Suzy, fala alguma coisa? Pode Sim. Claro! Colocar o seguinte, que eu tenho visto, e às vezes tenho até praticado isso no escritório, são as atas notariais, que às vezes é muito difícil você conseguir um depoimento pessoal, ou isso ser feito no processo, e aí faz uma ata notarial, pegando declaração, e muitas vezes a ata notarial para uma questão que está na tela da Receita, então a gente já teve isso no processo de parcelamento, um dos refis que não estava dando certo, e aí falei, gente, ninguém vai acreditar que isso aconteceu quando for julgado daqui 3, 4 anos, então ser feita a ata notarial, e eu me lembro que já nos últimos anos do CARF, em alguns casos, foram juntadas atas notariais, e eu achei muito interessante, só para colocar aqui. Bacana, Suzy. Que a Semíramis falou, né? Acho que é um dever do contribuinte e do patrão do contribuinte utilizar todos os meios de prova possíveis para poder fazer a defesa, né? Luciana, quer falar alguma coisa, Luciana? Sim, dentro desse contexto, né, como a Semíramis bem colocou, o CPC ele é supletivo ao processo administrativo fiscal. Então, assim, a gente percebe muito essa carência nos próprios recursos, né, dos contribuintes, em que eles não têm essa observância pela produção de provas em si, né? Sempre lembrando que as provas são todos os meios de prova possíveis, é tudo aquilo que você pode trazer para o momento presente, a fim de que o julgador reporte o fato acontecido, né, e possa ter a visão mais clara possível a respeito daquilo que aconteceu, e exercer a sua interpretação ali sobre aquele fato e fazer com que ele coincida, né, com a norma posta. Então, quanto mais elementos sejam produzidos pelos contribuintes a fim de trazer, né, o fato acontecido para esse momento presente do julgamento, utilizando-se de todos esses meios de provas permitidos pelo CPC, nos é útil, muito útil, inclusive até para fins de aferição de legalidade daquilo que efetivamente aconteceu. Perfeito, perfeito. É o artigo 15 do Código de Processo Civil que fala exatamente isso. O artigo 15 do Código de Processo Civil é expresso em falar que, na ausência de normas que regulem o processo administrativo, será aplicado subsidiariamente o Código de Processo. Então, estava pertinho do artigo que ele perguntou. Perfeito. Aí tem umas questões interessantes, a começar pelo prazo, né? A contagem do prazo no processo civil agora por dia útil. Aí ficam se perguntando, sim, então se tem esse artigo permitindo essa né, aplicação supletiva, se aplicaria a contagem do prazo, então passaria a ser por dia útil? No nosso a aplicação processo? supletiva e subsidiária é a prescrição legal do CPC, né? Na verdade, a gente aplica subsidiariamente quando falta a norma que discipline o procedimento. No caso, o nosso decreto 7235, ele traz a forma de contagem de prazo. Então, isso já está normatizado dentro do norma específica do Administrativo Tributário Federal. Então, aqui a aplicação do 15 é para quando não houver prescrição expressa na legislação sobre determinado assunto. Então, no caso, esse exemplo de contagem de prazo é o artigo 23 e os próximos ali do decreto 7235. Então, tem já a normatização própria. Então, aí não aplicaria a forma de contagem do CPC. Tem a questão Suzy, também Suzy, quer falar uma coisa, Suzy? Por favor. Eu quero, porque até nessa discussão, nessa reunião que a gente teve no CARF sobre a alteração do regimento, nós pedimos para que fosse colocado alguma regra, porque quando veio a mudança do CPC, em que se o advogado, com procuração nos autos, pegar a cópia integral do processo, ele estaria ou não estaria intimado?
né? Então, por exemplo, e aí todos nós que estamos na advocacia comentamos lá que nos nossos escritórios a gente, quando baixa o processo, a gente começa a contar o prazo. E nós somos surpreendidos porque todos os conselheiros, todo o pessoal da Fazenda estava lá, achou um absurdo a gente pensar dessa maneira. E até a doutora Marilena falou assim, não, mas nós temos uma regra própria que fala que a intimação tem que ser via ECAC e tal. Eu falei, mas perder prazo para advogado é a pior coisa que existe. E aí nós pedimos para que fosse colocada uma regra, isso já no regimento, olha, os prazos serão contados via intimação, ECAC e tal, para facilitar, né, a vida do advogado, porque a gente realmente, isso que a Semiramis falou, concordo plenamente, a aplicação é subsidiária, mas vai que alguém acha, né, que a partir do CPC o advogado se dá por intimado ali, porque fica o seu nominho lá, né, que você entrou no processo, tudo pelo token e tudo mais. Era só para colocar essa preocupação que existe e talvez isso venha num futuro regimento. Bacana, bacana. Tem uma súmula do CARF que diz que as intimações elas não serão feitas na pessoa do advogado. E uma vez um estado da federação perdeu o prazo porque o procurador-geral entendeu que ele deveria ter sido intimado da DRJ na PGE e não, né, no Palácio do Governo. Então, tem súmula específica sobre isso. Então, uma alteração regimental que colocasse algo diferente teria que levar ao cancelamento dessa súmula do CARF. Bacana, bacana. Bom, gente, só para mostrar um feedback para vocês, recebemos um elogio do Márcio, né, falando que está muito boa a condução dessa nossa live, está bem dinâmica, a pessoa está gostando, muitos feedbacks positivos aí do pessoal aí pela nessa live de hoje, né? Então, mais um sucesso. Então, eu queria colocar agora um tema, né, para a nossa live de hoje, que eu queria que tem a sugestão do Dr. João, que é a questão do ônus probatório e o dever de colaboração, né? A gente pudesse debater sobre isso, né? E quem gostaria de começar o debate? Qual de vocês três? É um tema leve, um tema tranquilo. Tranquilíssimo. Tranquilo. Faltando 22 minutos para 8h30 para finalizar, o Pedro levanta essa. Tranquilo. E tem a próxima que também é tranquila, João. Tranquilíssimo, a próxima também. Nossa Senhora. Olha, eu acho o seguinte, eu até falei um pouquinho sobre isso lá na semana passada. Eu acho que o fisco, quando ele faz o auto de infração, é uma prova dele, né, de exaurir, né, e demonstrar que, que o fato jurídico tributário é da maneira como ele coloca, né, e essa é uma dificuldade muito grande do fisco, principalmente em alguns casos, por isso que muitas vezes a gente vai ter lá no CARF, principalmente na primeira sessão, que vai falar de planejamento tributário, olha, você não tem uma prova, e na terceira também, nos aduaneiros, não tem uma prova da fraude, né? É o conjunto probatório, e aí você acaba trazendo uma análise, não vou nem falar do ônus probatório, mas porque a prova é feita para o julgador, né? E uma análise subjetiva desse ônus da prova, se o autor aí, que é o fisco, se ele se desincumbiu ou não disso. Eu acho que essa realmente é uma grande polêmica, e a gente está assistindo hoje, né, em alguns julgamentos judiciais dos planejamentos tributários, uma inversão, né, enquanto no CARF se entende, não, está aprovada a intenção do contribuinte, o judiciário vem e fala assim, não está aprovada, né, o contribuinte fez aquilo que a lei possibilitava que ele fizesse. Então, acho que a gente tem, além da questão do ônus da prova, essa análise subjetiva feita sobre o ônus da prova, porque cabe realmente ao fisco cobrar, e a gente vai vendo isso historicamente. Quando eu defendi minha tese de doutorado, isso em 98, né, ou seja, há bastante tempo, a minha defesa foi no sentido de que o fisco tinha que provar tudo que ele estava falando no auto de infração. Aí eu lembro que o professor Chueri, que estava na minha banca, olha só como eu sofri, foi a primeira banca de defesa de doutorado que o professor Chueri fez parte da banca. Vocês imaginam quanto que eu apanhei, né? Eu estou leve, né, Suzy? Eu estou leve, né? O Chueri está leve. E a gente brinca, toda vez a gente se encontra dentro e fala. Porque quando eu comecei a advogar, e até antes da Constituição de 88, o fisco não precisava juntar prova. É importante a gente colocar isso. Então, é uma evolução que a gente vai tendo desse ônus probatório, e eu vejo que ele tem que provar, e não é fácil provar essa intenção
de fraudar. Já entrando até um pouquinho, que eu sei, na sua próxima pergunta, que é a qualificação da multa, né, Pedro? Mas, assim, só para dar essa introdução, deixar Semíramis e Luciana falarem sobre isso, né, nessa visão atual do CARF. Tá no CARF. O dever de cooperação, o contribuinte tem que ter, até para não ser lavrado um auto contra ele por embaraço, né? A obrigação dele é atender a fiscalização. Né? E o fato de não atender bem a fiscalização pode levá-lo ao auto de embaraço, pode levá-lo, inclusive, até uma situação mais gravosa em relação a determinado fato, inclusive multa agravada também. Então, assim, o dever de cooperação, ele não conflita com o ônus da prova. Então, o ônus da prova da fiscalização na lavratura de um auto, ele não se perde em relação ao dever de cooperação, até porque o contribuinte, ele fornece todos os elementos solicitados pela fiscalização, seja sua escrituração, seja planilhas, seja o que mais o fiscal entender como necessário para que ele entenda os fatos, entenda se houve uma infração ou não. Infração é quilato, né, senso, uma falta de pagamento, não apenas uma imposição de multa, mas para ele entender onde está a correção ou não do comportamento, da conduta do contribuinte. Então, o dever de cooperação não conflita, mas o artigo 9º do decreto 5235 coloca que o auto tem que ser lavrado já com todos os elementos e documentos que foram necessários para convencimento daquela autoridade fiscal de que houve uma infração cometida pelo contribuinte. Então, aí é um primeiro ponto que a gente tem que fazer um corte, né? Auto de infração, ainda que os elementos, em parte ou em muito, tenham sido compilados do próprio contribuinte, cabe ao fisco fazer toda essa conciliação do que foi apresentado com outros elementos que ele mesmo pode diligenciar, porque o fisco diligencia em relação a terceiros vinculados, o fisco faz uma série de outros levantamentos de cruzamentos de informações. Então, aquele documento, aquele acervo todo cedido pelo contribuinte no seu dever de cooperação é usado pela autoridade fiscal juntamente com outros elementos que a autoridade levanta, seja cruzamento de declarações, seja diligências em locais, seja diligências em terceiros vinculados àquele negócio. Então, tudo isso que levar ao convencimento da ocorrência de uma infração tem que ser posto já no auto. Então, a gente discute muito o momento de produção de prova do contribuinte, se a preclusão pode ser relativizada ou não, em relação ao artigo 16 do decreto. A gente discute muito isso, mas para o fisco não cabe essa discussão. Para o fisco não cabe, simplesmente ele tem que lavrar já com todos os elementos, e a ele é vedado juntar qualquer documento ou fazer novas provas depois da lavratura desse auto. E o decreto 74, enfim, deu um branco aqui agora. O decreto 7574 de 2011, ele fala que a escrituração contábil do contribuinte regularmente posta, ela faz prova a favor. Então, aí já está uma segunda regra de prova. Então, nos termos desse decreto, a fiscalização teria que provar que a contabilidade do contribuinte não serve ou que tem algum problema. Aí, passando esse momento, lavrado o auto de infração, o contribuinte tem que trazer prova dos contrapontos a esse auto. Ele não pode se defender só em questões de direito, ele tem que trazer a contraprova disso. Laudos, depoimentos, como a professora Suzy falou, as atas notariais, tudo que tiver ao alcance dele tem que trazer para os autos, para se defender desse ato. Isso é ônus dele. Então, há quem distinga, para o contribuinte é um ônus da prova, para a fiscalização é um dever da prova. Né? E nos casos de iniciativa do contribuinte, o início do processo de iniciativa do contribuinte, ressarcimento ou compensação, a prova de saída é do contribuinte, que é a liquidez e certeza dos seus créditos nos termos do artigo 170. Então, o ônus, assim, a grosso modo, ele partiria sobre essas premissas, né? E linkando com o dever de cooperação, que é uma obrigação do contribuinte independente do ônus da prova, né? Enfim. Perfeito. Luciana? Eu acredito que eu procuro olhar para a questão sempre sob o enfoque de que a prova da acusação fiscal
da autoridade, né? Então, ela tem que demonstrar ali o porquê que ela está, quais as razões, né, que ela está acusando o contribuinte de ter agido de determinada maneira, tanto que, envolvendo as questões relativas à multa qualificada, nós temos até a súmula 14 do CARF, onde ela é expressa no sentido de que a fraude, né, tem que ser efetivamente comprovada. Por outro lado, como dito pela Semiramis, ao contribuinte cabe provar a lisura e a legitimidade da operação por ele realizada. Só que, indo um pouco além disso, né, dentro desse viés da cooperação, eu vejo assim, o que efetivamente estava no limite de competência de cada um provar, né? Qual o limite cada um tinha para produzir aquela prova. Porque, às vezes, existem coisas que realmente o fisco não vai alcançar, né, do contribuinte e vice-versa. Então, dentro desse contexto, analisando isso sobre o viés da cooperação por parte do contribuinte, ao juntar a prova, inclusive até para se prevenir de uma eventual atribuição, uma agravação de multa, né, ele tem que deliberar ali o que ele vai apresentar, a forma como ele vai apresentar e o porquê que ele vai mostrar aquilo, né, para a autoridade fiscal. Então, quando ele escolhe ali, eu apresento esse livro ou não apresento esse livro, eu me omito, né, eu finjo que não é comigo, ou eu apresento o livro, por exemplo. Então, assim, ao apresentar a prova, é importante o sujeito passivo deliberar ali o que ele está querendo mostrar com aquilo, entendeu? Porque a partir do momento em que ele faz esse diagnóstico e apresenta isso para a autoridade fiscal, né, já dando essa interpretação que ele atribui aqueles fatos que ele está mostrando, né, isso já é o dever de cooperação dele. Eu estou apresentando esse livro porque na linha tal existe o lançamento tal que demonstra a efetividade da operação tal. Então, eu acredito que esse viés da colaboração vai muito nesse sentido, né, do contribuinte efetivamente dizer o porquê que ele está apresentando aquela prova e o que é que ele quer mostrar com aquela prova, porque a partir daí é possível a gente exercer um juízo de valor sobre aquilo que foi apresentado, né, porque às vezes ele até apresenta a informação ou cria uma confusão ali para que aquilo que ele quer mostrar acaba não sendo visto. E, Luciana, Perfeito. uma pergunta aí é para todos. E o fiscal ele pode pedir qualquer documento? Qualquer? Veja, enfatizando a palavra qualquer. Eu entendo que, como autoridade fiscal, qualquer ato por ele praticado deva ser um ato motivado. Então, ele não pode, por exemplo, se valer da característica dele de autoridade para te pedir para tangenciar na situação e te pedir um elemento de prova totalmente alheio àquilo que está sendo investigado. Então, assim, embora que a gente trabalha num limite bem tênue ali, né? Porque às vezes ele te pede uma prova já dizendo o que é para ser provado, e dali você, assim, pode-se dar a oportunidade para o contribuinte falsear determinada situação, vamos imaginar, porque ele já sabe ali o que o fiscal quer com aquela prova. Mas, mesmo diante disso, eu acredito que todos os atos administrativos, eles devam ser motivados. Então, a partir do momento que o fiscal te pede ali, por exemplo, ele pode, dentro dessa produção por qualquer meios, ele pode pedir uma filmagem do local de trabalho, enfim, mas ele tem que dizer o porquê que ele precisa daquela informação. É interessante essa questão do limite, né? Porque a primeira coisa, né? É aquela coisa, se a gente seguir o princípio de direito penal, você não precisa fazer prova contra si, né? Então, no processo administrativo tributário também, né? Acho que o contribuinte ele não precisa fazer prova contra si. E aí eu lembro que quando eu dava a curso de atendimento e fiscalização, sempre vinha aquela pergunta, né? Fiscal vem, né? Hoje nem tanto, porque é tudo cruzado, ele já vem com as informações cruzadas, né? Vinha lá com um disquete, né, na época, com uma planilha para ser preenchido pelo contribuinte. E quando a gente ficava, falava, mas será que eu tenho que preencher essa informação? Mas essa obrigação do fiscal, se eu não preencher, o que vai acontecer, né? Então, sempre tem essa questão. E eu atendi uma vez um caso de uma empresa que ela recebeu a fiscalização,
o contador não quis atender, né, simplesmente pegou toda a documentação, colocou numa sala sem ar-condicionado, cheia de fechada, a fiscal foi lá olhar, ela se recusou, foi embora, quando voltou veio com auto de infração de arbitramento, né? Então daí você vê que o dever de cooperação ele podia ter conseguido, talvez não ser autuado, e veio com auto de infração de arbitramento, que é uma coisa assim que, para se defender, é horrível, né? Porque você tem que fazer a prova e dificilmente o julgador vai analisar aquelas provas como deveria analisar, como que ele perdeu a oportunidade, né? Então, só para deixar reforçado que essa matéria realmente é uma matéria bastante árdua, né? Suzy, o que você acha? Semiramis, vamos lá. Pode, a primeira professora Suzy. Eu acho que, com relação a essa questão de se tem limite, né, qualquer prova, vamos sair um pouco do federal e ir para o municipal. Pelo menos aqui em Campinas a gente tem bastante problema, né? Ou seja, o fiscal, ele pede, olha, me dá documentos que sejam relacionados vamos dizer, aos livros da Receita Federal, ao sistema da Receita Federal, ou, por exemplo, olha, eu quero saber todas as vendas que você fez fora do município de Campinas, todas as prestações de serviço que você fez fora do município de Campinas. Ele pode pedir isso? Eu entendo que não. Eu entendo que ele não pode. Se eu não sou uma prestadora que estou na lista de exceção e tudo mais, eu entendo que ele não pode. Que existe limite, tem que ter uma relação, aí como a Luciana colocou, ele tem que motivar. Qual é a motivação? Né? Então, aqui em Campinas, nós enfrentamos bastante fiscalização, que a gente fala, olha, me mostre qual que é a vinculação do documento que está sendo solicitado com o tributo que está sendo fiscalizado. Eu acho que esse é um limite. Um outro limite, eu acho que, essa coisa que o Pedro colocou das planilhas e tudo mais, qual que é o limite do contribuinte, né, em realizar as provas? Eu acho que, isso acho que foi melhorado agora, eu sinto que isso melhorou, mas existem algumas fiscalizações, assim, que são típicas de anedota mesmo, né? A gente teve um cliente que o fiscal falou assim, olha, eu quero um organograma da empresa, aí foi apresentado, assim, não, eu quero em cores diferentes e com legendas, sabe? Isso é dever de cooperação? Isso é dever de colaboração? Peraí, né? Não, e era isso mesmo, olha, ou faz ou eu vou te fazer a multa desemparada. Isso é dever de cooperação? Sabe? Olha, você não quer entender o estatuto, né? Porque você quer que eu te dê e ele queria depois o passo a passo de operações societárias com coisas diferentes e legenda. Então, a gente teve que fazer cursos de PowerPoint, de todas as outras coisas lá. Então, eu acho que existe bastante, é uma zona nebulosa, né? Onde termina, onde começa o dever de cooperação e onde começa um abuso de autoridade. Né? E a gente acaba trabalhando nessa zona nebulosa. Essa planilha é muito comum, infelizmente. Pensa só também no ponto de vista estadual mesmo, né, Pedro? Nota fiscal inidônea. É uma transportadora enorme, aí vem o fiscal e fala, olha, eu quero que você prove que você comprou não sei quantos milhões de litros de gasolina, sabe? E que houve efetivamente esta compra e venda. Como é que você prova um negócio desse? Que daí ele começa a pedir uns documentos assim, um tanto quanto desconexos. Mas, doutora Semiramis, por gentileza. Só para finalizar esse tema de ônus da prova, divisão de estudo, a gente tem que também levar em conta quando existe a presunção legal, né? Quando existe a presunção legal, isso não implica numa inversão de ônus da prova, ao contrário do que as pessoas acreditam, né? Existem várias previsões na legislação, seja na legislação aduaneira, seja na legislação de imposto sobre a renda, né? A omissão de receita em decorrência de depósito bancário sem origem, enfim, uma série de presunções na legislação, mas isso não implica que haverá inversão do ônus da prova, porque sempre vai caber à fiscalização fazer a prova do fato presuntivo, né? Para que esse fato presuntivo, a partir dele, a comprovação dele seja permitido, então, sim, inferir que houve o fato presumido. Então, o contribuinte tem que ficar ligado também nisso, e até a própria fiscalização, né? Do ônus dela em comprovar os elementos para utilizar essa presunção. E acho que é muito antigo se considerar que o ato administrativo, por ter presunção de legitimidade, ele implica em total inversão do ônus da prova. Acho que isso é muito antigo e isso já está superado, e a gente tem que ter cuidado, então, com relação às presunções. Sim. Bom, era isso.
Perfeito. O Márcio fez algumas considerações, o Márcio e a Daniela fizeram aqui. O dever de cooperação perpassa na rastreabilidade da prova contábil. Foi o Márcio. A doutora Daniela fala o seguinte: nesse cenário, diligências, em especial as diligências contábeis, que se prestarão para confrontar os documentos anexados pelos fiscais e os documentos trazidos pelos contribuintes, não deveriam ser mais utilizadas até mesmo para uma segurança dos próprios conselheiros? Desculpa, porque como não coube em uma fala, ela fez duas, então, na verdade, é uma pergunta. Nesse cenário, diligências, em especial as diligências contábeis, que se prestarão para confrontar os documentos anexados pelos fiscais e os documentos trazidos pelos contribuintes, não deveriam ser mais utilizadas até mesmo para uma segurança dos próprios conselheiros? É uma pergunta. Concordo 100% com a doutora Daniela. Eu acho que as diligências elas se prestam a isso, a resolver dúvidas que o julgador ainda tenha. E se o auto foi lavrado com uma escrituração contábil e o contribuinte identificou que houve erros na escrituração contábil, ou ele identificou que os erros não foram dele, mas foram do cálculo da fiscalização, o contribuinte também tem que fazer esse impulso. Ele tem que nos dar o mínimo de elementos para gerar a dúvida de que aquela fiscalização errou no cálculo. Aí sim, pode haver uma determinação de diligência para a unidade ou mesmo a diligência voltada para o contribuinte, no seguinte sentido ao contribuinte. Traga, então, um laudo contábil que mostre aonde a fiscalização errou na base de cálculo. Então, pode ser feito das duas formas, mas isso tem que ser impulsionado pelo contribuinte. Eu acho que o julgador pode, de ofício, tomar conhecimento de um erro de base de cálculo, desde que seja um erro observável de plano. Agora, nos casos em que o erro está escondido naquele cálculo, aí o contribuinte tem que dar o mínimo de suporte para o julgador conseguir até instruir uma diligência. A diligência pode ser para os dois lados, ou mandar direto para a unidade de origem, para recálculo ou demonstração daquela base de cálculo, já que gerou dúvida, ou para o próprio contribuinte. O contribuinte, junte aqui um laudo que mostre as suas alegações e, em seguida, baixa para a unidade de origem verificar. Então, quando eu me referi que os contribuintes usam pouco os meios de prova do CPC, esse é um exemplo claríssimo dessa falta de uso. Mas muito, muito provável e já fizemos muitas vezes na minha turma esse tipo de diligência. O doutor Márcio continuou aqui. Então, Daniela, como eu disse, por vezes subentende-se que a prova está na própria escrituração contábil, mas falta a rastreabilidade do que a prova carece evidenciar. O Rodrigo Vailan falou, isso acontece muito. Quando a Sus estava falando, né, da planilha, das cores, dividindo, mas certas exigências, aí ele colocou dever de cooperação versus embaraçar a fiscalização. Interessante isso. A Daniela continua aqui. Perfeito, doutora Semira, mas as diligências precisam resolver confrontos e é o dever do contribuinte trazer esses pontos conflitantes. Justamente nesse segmento, né, até bem feitas as observações aqui da Daniela e do Márcio, em que ela trabalha essa questão, né, da segurança no julgamento. O que dá segurança para que a gente possa exercer essa função de julgador e a segurança nas razões de decidir ali no momento do julgamento é justamente essa clareza que deve haver sobre os elementos probatórios trazidos aos autos, tanto pelos contribuintes como pelas autoridades fiscais. Então, caso ainda esteja nebulosa a situação, caso o confronto, né, não chegue a evidenciar de forma precisa os erros a ponto de se determinar uma procedência ou improcedência de um lançamento, realmente a cautela determina que sejam feitas diligências, né, justamente para buscar dar luz a essa situação, né, para que o lançamento seja mantido ou seja cancelado, justamente de acordo com aquilo que efetivamente aconteceu. Então, bem colocadas as ponderações aqui, principalmente no que diz respeito à questão da rastreabilidade, né? Porque, às vezes, para o contribuinte, que ele está ali, ele está envolto na questão, para ele está muito claro aquele elemento probatório. Só que durante o julgamento, né, como, às vezes, o que eu sempre digo, o contribuinte, o empresário, ele viveu aquilo
durante toda a vida dele, assim, digamos, né? Embora sendo redundante. Mas, no conselheiro, é o primeiro momento que a gente está tomando conhecimento da existência daquela empresa, das atividades operacionais daquela empresa, o que efetivamente aquela empresa faz. Então, essa contextualização, essa rastreabilidade do elemento probatório que o contribuinte quer trazer, né, à luz, ali, à nossa vista, ela é muito, muito necessária, sim. Só Perfeito, complementando aqui, em casos de compensação, eu não sei se eu interpretei direito, mas essa rastreabilidade nada mais é do que a conciliação entre tudo que foi trazido de elementos, né? E essa conciliação, muitas vezes, pode levar o processo para um lado ou para o outro. Essa conciliação, às vezes, determinada pelo julgador, ou às vezes o julgador exige que já venha feita essa conciliação, principalmente em casos de compensação, né? Não adianta um caso de compensação, o contribuinte falar que tem um débito e juntar a contabilidade lá de uma forma extensíssima, sem fazer o cotejo dos elementos. Então, isso é um dos grandes motivos de que, por muitas vezes, o crédito não é reconhecido. Porque a gente vê que, às vezes, o contribuinte, ou até o patrono do contribuinte, tem dificuldade, né, de fazer essa demonstração, né, e que, assim, se puder facilitar a vida do julgador também, né, seria muito melhor, né. Só que ele junta um monte de documentos sem referência nenhuma, um monte de planilha sem referência nenhuma, aí você não tem como chegar naquela informação, né. Já puxando a sardinha para você e para o doutor Márcio Costa, uma vez me pediram um conselho. Claro, não era nenhum caso específico, foi um conselho no evento acadêmico. Aí, qual conselho que eu dei? Eu falei, advogados, trabalhem com seus contadores, né? Porque vocês aplicam o direito, mas o suporte quem vai dar é o contador da empresa. Perfeito. E a gente tem esse grande equívoco, o advogado trabalha sozinho, e ele não consegue, por vezes, conciliar as coisas. Então, o doutor Márcio é contador, então a gente aprende muito com ele, com o doutor Marcelo, porque a questão é essa, muitas vezes o contribuinte ele não entende a extensão do que ele está pedindo, e nem como ele pode demonstrar, né? Porque um pedido, ele não pode nunca ficar só na lei, né? Perfeito. Então, é muito importante, é um conselho que eu dei no evento acadêmico, que ninguém perguntou, mas eu dou de novo. Eu acho que é imprescindível, imprescindível, né, Pedro? Né? E dentro daquilo que você falou, Semira, essa questão da prova, né, que o contribuinte tem o dever de apresentar a prova, juntar laudo, aquela coisa toda, o que eu percebia, né, como conselheiro, vocês devem ter percebido isso também, tem muito recurso que vem, né, para a gente julgar, que o advogado vem muito naquela coisa do direito material, sabe, não vai na prova, não traz prova, nem sabe o que vai apresentar, fica na tese, né, e aí, assim, e às vezes a questão é fática, né, você tem que demonstrar o crédito, demonstrar que não tem o débito, que aquela nota fiscal é idônea, que aquela prestação de serviço ocorreu, e você vê muito esse tipo de dificuldade, né. Outra coisa também que é uma crítica, eu acho que eu recebi ontem, inclusive, do ex-conselheiro Moisés, né, um artigo de um colega dele, da questão de advogado ter que ser mais poder de síntese nas suas petições, né? Porque às vezes chega recursos com 100 páginas que não falam nada, não explicam nada, são simplesmente vazios, né? E não vai no ponto, e tem inclusive aquela súmula do STF, né? Que vai nessa linha, né? Se o advogado não consegue demonstrar o que está pedindo, o que quer, né, o recurso nem é conhecido, né? Então, acho que isso também deveria ser aplicado. Depois eu vou passar para vocês o artigo, que é muito interessante. Mas é isso. E aí, doutor João? Acho que podemos falar sobre essa situação, né? Porque eu acho que realmente assim, o contador ele é imprescindível ali no momento de demonstrar a efetividade da operação, até porque o meu pai é contador. Então, assim, eu praticamente nasci dentro de um escritório de contabilidade. E quando chegam lá os pedidos, né, da fiscalização, ou sejam até dos próprios patronos que irão promover as defesas lá, quem tem que efetivamente ficar ali separando a documentação e a classificação e buscando, né, evidenciar onde está cada prova é o contador. Então, se não houver essa aproximação e essa coincidência de linguagem no momento de descrever, né, efetivamente, a efetiva operação ocorrida, é onde acaba acontecendo isso que o Pedro mencionou, né? Chegam-se os recursos com várias páginas e
que vazios, assim, sem Vazio. evidenciar o direito, efetivamente, né? Não, e pior, né? Percebo que tem muito advogado que, assim, deveria ter noção básica de contabilidade, estudar um pouquinho, porque para poder saber o que pedir para o contador, né? Porque às vezes ele não sabe o que vai pedir para o contador não sabe o que vai apresentar, aí fica assim, um falando francês, outro falando inglês, né? E não se entendem, né? E fica assim, por isso que não consegue fazer uma boa defesa, um bom recurso, né? Vou fazer uma propaganda, então, aqui do professor Pedro Anand. Tem um livrinho, Contabilidade para Advogados. Leiam, é fininho, é pequenininho, é objetivo. Leiam, é bom. E tem um canal no YouTube agora, João. Agora fiz um canal no YouTube com várias videoaulas aí, de graça, caso alguém queira aprender contabilidade, está disponível. Contabilidade para Advogados 2020, não é isso? Isso, para Advogados 2020. No YouTube. Gente, então eu acho que vamos finalizando por aqui, já temos quase 1h40. Vamos ter que fazer uma outra live só de multa qualificada, João. Conte conosco. Maravilha, eu estou muito feliz por essa live. Qualificada, a coisa é feia, viu? A coisa é feia. 1h30 para multa qualificada, sem Maravilha. dúvida. Mas então façamos a terceira, se vocês aceitarem, é um grande prazer. Muito feliz por esse bate-papo. Muito obrigado, doutora Suzy. Muito obrigado, doutora Semiras. Muito obrigado, doutora Luciana. Muito obrigado mais uma vez, Pedro, por abraçar esse projeto. Um abraço a todos. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou todas as perguntas, que fizeram comentários aqui. Muito feliz. E sigamos. Vamos marcar a terceira, então, pessoal. Um abraço. Vamos sim. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Sucesso. Tchau, tchau.